Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga, glória a Deus. É um enorme e grande prazer convidar a vocês da parte do Espírito Santo, Senhor Jesus, neste primeiro sábado do novo ano de 2026, sábado dia 3 de janeiro de 2026. Prosseguir então assim com vocês, meu amigo, minha amiga, com a série de mensagens que nós estamos sobre o julgamento do grande trono branco. É bem verdade que já vimos a primeira parte, que tem como tema o que é o julgamento do grande trono branco e quando sucederá na agenda de Deus este grande e terrível dia. A semana retrasada vimos a segunda parte, que tem como tema a destruição dos anjos caídos presos no Tártaro e no grande rio Eufrates. Hoje então vamos conhecer da parte do Espírito de Deus os próximos candidatos, que serão vítimas das sanções que o Senhor irá banir elas da história, que cometeram crimes, que irão então de ser vítimas desse julgamento marcado na agenda de Deus. Eu vou fazer oração e na sequência, como sempre, o Espírito do Senhor irá administrar por intermédio do missionário, em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é uma honra, é um privilégio estar em oração diante da Tua eterna e santa presença. A Tua palavra ela declara dizendo que tem depois, irmãos, intrepidez, ousadia ao entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e pelo vivo caminho que Ele nos consagrou através do seu véu, isto é, pela sua carne. A Tua palavra ela declara no Evangelho de João capítulo 17, versículo número 3, diz o seguinte, que a vida eterna é esta, que creu em Ti como o único Deus vivo e verdadeiro que existe, e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. É bem verdade, Santo Deus, que a mensagem, a pregação do Evangelho é exatamente isso, que é para essa pessoa que estiver a ouvir, ela venha crer no único Deus vivo e verdadeiro que existe, e a Jesus Cristo a quem o Senhor enviou, para que ele então se venha se arrepender dos seus pecados e se converter e entregar a sua vida para Cristo Jesus como único Senhor Salvador da sua vida, para que então assim ela venha a ser salva e ela não venha a ser vítima das sanções do Senhor. Toma a direção desta terceira parte, que a minha matéria humana ela venha a ser reduzida a pó, que o Teu Espírito venha ministrar por intermédio de mim. Tudo que eu desejo, eterno Deus, é que o Senhor venha me usar para que o Teu nome ele venha a ser exaltado e glorificado. Eu que eu lhe peço e lhe agradeço de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga como missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para essa terceira parte da série de mensagens que nós estamos sobre o julgamento do grande trono branco, que tem a ver com o próximo grupo de seres que irão de ser banidos da face do Senhor, está em 7 textos do cânon sagrado. O primeiro está especificamente no livro do profeta das interpretações dos sonhos impossíveis, profeta das interpretações dos sonhos impossíveis, que no caso é o profeta Daniel. Daniel capítulo de número 8, versículo de número 10. Daniel vai citar a primeira criatura, dizendo o seguinte, que cresceu até atingir o exército dos céus, alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. O texto que vai corroborar esse texto do profeta Daniel está no livro da Revelação, Apocalipse capítulo número 12, versículo de número 9, o profeta João confirmando, João, apóstolo, confirmando a visão do profeta Daniel, versículo 9, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. O próximo texto está no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo número 8, deixa eu ver aqui a palavra do Senhor. Mateus capítulo número 8, versículo de número 29, diz o texto sagrado:
E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. E o quarto texto está na primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo número 4, versículo de número 1, apóstolo João falando: amados, não deixe crédito a qualquer espírito. Amados, não deixe crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo aí fora. E o quinto, sexto texto está no livro de Apocalipse, capítulo número 13. Apocalipse, capítulo número 13, versículo de número 1 e 2, diz o texto sagrado aqui, João falando: e vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. 2. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. E o último texto, que é para essa terceira parte, está no capítulo número 20 de Apocalipse, Apocalipse capítulo número 20, versículo de número 10, diz o texto sagrado que o diabo que os enganava foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também um falso profeta, e eles serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Glória a Deus, e que o Espírito do Senhor Jesus fale por mim. Para essa terceira parte da sétima mensagem que nós estamos sobre o julgamento do grande trono branco, a sexta parte, ela tem a terceira parte, desculpa, ela tem como tema a destruição de Satanás, da besta, dos falsos profetas e de todo o império das trevas. A semana retrasada nós vimos a primeira classe, né, que é uma parte da terça parte de seres que serão destruídos por Deus, que são os anjos caídos presos no Tártaro e no grande rio Eufrates. Hoje então vamos conhecer a outra categoria de criaturas que serão destruídos por Deus. O primeiro que o missionário quero citar para vocês é Satanás. No livro do profeta Daniel ele recebe uma revelação sobre Satanás. No capítulo de número 8, versículo número 10, ele declara o seguinte: Daniel ele tendo visões, e ele tem uma revelação sobre a exaltação de Satanás, assim como também da sua queda. No versículo 10 ele fala aqui: e cresceu e se engrandeceu até chegar ao exército dos céus, e alguns do exército dos céus os lançou por terra, no caso os anjos, e os pisou. E João, confirmando a mesma visão de Daniel, Cristo revela algo parecido para João no capítulo número 12, que fala sobre a letra que fala sobre a briga da mulher e o dragão. No versículo de número 9, diz o texto sagrado que e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, o enganador de todo mundo. Ele foi jogado por terra juntamente com eles, os seus anjos. A palavra Satanás significa adversário. Satanás, meu amigo, minha amiga, na história, ele é prontificado como aquele que é inimigo de Deus, aquele que odeia a Deus, aquele que se levanta em tudo que professa, que se professa contra Deus. Você vê que essa história de Satanás é uma história tão antiga, tanto na antiga como na nova aliança. Ele é colocado como opositor, aquele que se opõe contra Deus, que se opõe contra os filhos de Deus, que se opõe, que é para destruir. Você vê que no Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo de número 10, Cristo ele falando a respeito de Satanás, ele fala que o ladrão ele veio para roubar, matar e destruir. Você vê que eu fui pesquisar sobre Satanás, mas Satanás ele tem inúmeros nomes, tem 17 nomes que é recheado
elogiado na Bíblia Sagrada como Satanás. Eu vou citar alguns deles, por exemplo, né? Você vê que no livro de Daniel, Daniel define Satanás como dragão, e João ele fala como serpente. Dragão e serpente, isso revela uma característica do caráter de Satanás, que ele tem o poder de, assim como o dragão, como a serpente, fala do seu poder venenoso de querer destruir tudo aquilo que se levanta em nome de Deus. E ele tem a sua obra tríplice, que é roubar, matar e destruir. Você vê que ele quer roubar a tua paz, ele quer roubar o teu, ele quer roubar a tua ele quer roubar a tua paz, ele quer te matar ele quer te matar no nível literal, e ele quer te destruir. E você vê que a Bíblia chama Satanás também de Belial, que significa indigno, aquele que não tem caráter nem dignidade nenhuma. Ele não quer saber se você é alguém de bem ou de mal. Ele quer fazer toda a perversidade possível. E outro nome que a Bíblia chama de Satanás, esse foi Cristo que mencionou no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo número 30. Cristo ele fala que Satanás ele é o príncipe deste mundo. Por quê? Porque ele tem essa capacidade de seduzir. Ele é chamado de príncipe porque ele é que manipula a mente, o coração das pessoas, que é para não se voltarem para Deus, que é para não terem interesse nas coisas de Deus. Ele é que manipula a mente, o coração dos homens, que é para não se voltarem para Deus. E você vê que o apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo número 4, ele fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem e semelhança de Deus. Você vê que ele é chamado do Deus desse século. Por quê? Porque ele cegou o entendimento dos homens e das mulheres, que é para não se voltarem para Deus, o que leva as pessoas a não terem interesse na vida cristã, o que leva as pessoas a não terem nenhum pouco de interesse nas coisas de Deus, a não se converterem, a serem mais amigas desse mundo do que amigas de Deus, a serem mais amantes dos prazeres do que de Deus. É Satanás, meu amigo, minha amiga, que tem manipulado, que tem cegado a mente e o coração dos homens, que é para eles não se voltarem para Cristo. Você vê que ele é chamado de sedutor. Ele é chamado de sedutor por quê? Porque ele tem seduzido as pessoas, que é para serem mais amigas dos prazeres, que é para serem mais amigas das preocupações humanas, daquilo que dá mais satisfação, dos interesses pessoais, do que terem interesse de se voltar para Deus. E você vê que no Evangelho de João, no Evangelho de Mateus, capítulo número 8, versículo número 29, tem algo interessante. Fala que Cristo, quando ele foi para Gadara, para a terra dos Gadarenos, haviam saído deles dois homens vindos do sepulcro, do cemitério, que eles carregavam uma legião de demônios, e ninguém conseguia passar naquela terra dos Gadarenos, porque aqueles demônios que tinham possuído esses homens eram tão ferozes que a multidão, ou o povo da cidade de Gadara, eles eram obrigados a não passar pelaquela região. Mas Cristo, quando atravessou a outra margem, juntamente com os seus discípulos, e os seus discípulos, quando viram Jesus, ou melhor, esses homens, eles quando saíram em encontro de Jesus, você vê que os espíritos malignos que estavam dentro deles, eles quando eles olharam para Cristo, para Jesus, eles não viram aquela figura física, não viram Jesus humano não, mas eles quando olharam para o Jesus físico, eles viram que estavam dentro dele, eles viram o Filho de Deus, o Cristo, o ungido de Deus, dentro do Jesus físico, e eles começaram a gritar: que temos nós contigo, ó Filho de Deus, vieste aqui para nos atormentar antes do tempo. Então você vê que os demônios, eles têm plena convicção que, no caso, o império das trevas,
que é dirigido por Satanás, pelos principados, que é uma categoria de espíritos malignos, pelas potestades, está se falando de governos, e de hostes espirituais da maldade, que são os demônios que enfrentam a cada ser humano, eles têm plena convicção que eles irão de passar pelo julgamento, meu amigo, minha amiga, final. E eles têm plena convicção. Você vê que esses espíritos, quando eles viram Jesus, eles pensaram que Jesus poderia naquele momento os destruir definitivamente, mas não. Jesus ele não destruiu, mas os demônios eles têm plena convicção, assim como os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade, que eles irão de ser destruídos, meu amigo, minha amiga, no dia do julgamento do grande trono branco. E a outra categoria, essa é terrível. Essa é terrível porque essa aqui, o apóstolo João, ele teve a revelação na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo número 1, ele fala de que, amados, não deis crédito a qualquer espírito, mas antes provai os espíritos, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo e têm enganado a muita gente. O que é um falso profeta, missionário? O falso profeta, meu amigo, minha amiga, é aquele que se opõe à sã doutrina, é aquele, meu amigo, minha amiga, que não respeita os princípios da sã doutrina, é aquele que não prega a verdade, é aquele que a pregação que sai da boca dele é uma pregação superficial, é uma pregação, meu amigo, minha amiga, que não vai em conformidade com a sã doutrina. Porque, meu amigo, minha amiga, uma das características do profeta de Deus, aquilo que ele prega tem que impactar, tem que convencer. Você vê que, algo que me chamou a atenção sobre João Batista aqui, João Batista, se você não sabia, quando ele veio aqui na terra, ele não operou nenhum sinal, mas você vê que a pregação de João Batista fez com que as pessoas se voltassem para Deus, ou que a maioria das pessoas viessem para Deus. Sabe por quê? Porque João Batista, meu amigo, minha amiga, o tipo de pregação que ele pregava era uma pregação que confrontava as pessoas, que ia em direção à vida podre, suja e pecaminosa que as pessoas estavam a viver. E hoje o que nós vemos hoje, a maior parte das pregações que está a ser espalhada ou que está disponível em muitos ministérios, são mensagens de superação, são mensagens de autoajuda, são mensagens de confissão positiva, são mensagens que massageiam o ego das pessoas, são mensagens que elevam as pessoas no sentido de como as pessoas vão superar, como as pessoas vão vencer nessa vida. Só que, meu amigo, minha amiga, a melhor mensagem a melhor mensagem que tem que ser pregada é aquela que o Espírito de Deus ilumina ao pregador que ele tem que falar. Porque a mensagem que Deus ele dá sempre vai nos confrontar. Sabe por quê? Porque o profeta de Deus, ele não prega aquilo que as pessoas gostariam de ouvir ou aquilo que as pessoas gostam de ouvir. A mensagem do profeta é aquilo que Deus ele quer que as pessoas têm que ouvir. E o que Deus ele quer na maioria das vezes é nos confrontar que é para a gente ver como é que está a nossa vida. Se algo que não se vê hoje nos dias atuais é muito expulso, é as pessoas pregarem contra o pecado. Pregar contra o pecado tem sido um tipo de mensagem. Dois tipos de mensagens que foram banidos de púlpitos é pregar contra o pecado, é pregar contra a santidade. Pregar contra a santidade e pregar contra o pecado, esses dois tipos de mensagens foram banidas. E o que mais se priorizou hoje é muitos púlpitos. É confissão positiva, mensagem de autoajuda e mensagem de motivação. Eu não estou contra, mas o que eu quero falar, meu amigo, minha amiga, aqui, Deus ele não quer que o ser humano ele viva pensando que ele simplesmente tem que estar concentrado para as coisas terrenas. E essas mensagens de confissão positiva, de autoajuda, de como superar, de como vencer, de como ser feliz nessa vida, isso tem cegado a igreja. Por quê? Porque a igreja tem perdido aquilo que o Senhor, tem perdido o fogo que o Senhor quer que ele ouça. Quer viver uma vida de pureza, de limpeza e de santidade. Porque se você não sabe, meu amigo, minha amiga, o cristão foi chamado para duas coisas: pregar o evangelho de Cristo
e aguardar o retorno do Senhor vivendo em santidade, porque o escritor, na Epístola Universal aos Hebreus, no capítulo 12, versículo número 14, ele fala dizendo o seguinte aqui: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós vimos que depois dos anjos presos, caídos, presos no Tártaro, no grande rio Eufrates, os próximos que serão banidos será Satanás, os falsos profetas, o império das trevas, e outro é a besta. No livro de Apocalipse, no capítulo número 13, versículo de número 1 e 2, está algo interessante. João ele fala aqui: eu vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres tinha diademas e nomes de blasfêmia. Ele fala de duas bestas: a besta que subia do mar e a besta que subia da terra. Primeiramente, o que nós precisamos entender, meu amigo, minha amiga, aqui, o livro de Apocalipse é um livro simbólico. O Apocalipse é um livro que fala do passado, do presente e do futuro. E como é que você pode saber isso, missionário? Já no versículo 1 de Apocalipse capítulo 1, Jesus, quando ele aparece para João, ele fala: escreve as coisas que viste, ou seja, do teu presente, as coisas que ouviste, ou seja, do teu passado, e as coisas que hão de acontecer. Você vê que o livro de Daniel, assim como o livro de Daniel é especificamente definido como o Apocalipse do Antigo Testamento. Por quê? Porque Daniel também teve a revelação do passado, do presente e do futuro. Se eu pegar, por exemplo, uma das traduções ou um dos significados da besta no passado, ela representou o Império da Babilônia, o Império da Síria, o Império Medo-Pérsia e o Império de Roma, que foram impérios poderosos que oprimiram o mundo antigo e principalmente Israel, o povo de Deus. Você vê que na história fala muito de Deus, ele usando a Babilônia, que é para oprimir o povo, quando o povo não queria se voltar para Deus e o povo era inclinado para idolatria. Como Deus também enviou os assírios, que foi um império que era adversário do povo de Israel, que Deus ele usou, que é para oprimir o seu povo, assim como também a Babilônia, que era conhecida como o império da idolatria, que Deus ele enviou. Como também poderia falar do Egito, que também foi um império que passou na história, que Deus ele usou, que é para escravizar o povo de Israel, até que ele libertou o povo de Israel. Mas só que, se nós trazer para os dias de hoje, o presente significado, um dos presentes significados da besta, você vê que fala que a besta que subiu do mar, ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. A besta que subiu do mar, se nós traduzir hoje, está se falar, meu amigo, minha amiga, de nações poderosas que governam e que dominam o sistema deste mundo. E essas nações, o seu regime é um regime pagão, maligno, que tem levado o mundo à destruição. Eu não vou citar nomes. E ele fala da besta que subiu da terra. Olha, essa besta aqui que subiu da terra, eu fui pesquisar. Está se falar, meu amigo, minha amiga, de um império que hoje é um sistema religioso e político que tem dominado, que o que eles têm feito tem influenciado inúmeras nações. Eu estou a falar de um sistema religioso e político que está em Roma. Não preciso mencionar o nome, você pode pesquisar. Essa é a besta que subiu da terra. E no livro de Apocalipse, capítulo número 20, versículo de número 10, João ele fala dizendo o seguinte aqui: e Satanás que os enganava foi lançado para o lago de fogo, aonde estavam a besta, o falso profeta, e esses serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então você vê, meu amigo, minha amiga, aqui Satanás, a besta, os falsos profetas e todo o império das trevas
eles serão destruídos, meu amigo, minha amiga, no lago de fogo e enxofre. Você vê que Satanás, ele sabe, ele tem plena convicção, meu amigo, minha amiga, que ele será destruído. Mas só que ele não quer, ele não vai ser destruído ele não vai ser destruído sozinho. Ele quer levar o maior número possível com eles na destruição no lago de fogo. Por isso que que Deus tem te dado a graça, meu amigo, minha amiga, de ouvir a pregação do Evangelho, você tem que se posicionar para saber como é que está a tua vida, porque o ser humano é um ser espiritual que habita em um corpo de carne. O escritor na sua Epístola Universal, aos Hebreus capítulo 9, versículo 27, ele fala dizendo o seguinte, que aos homens está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Ou seja, todo ser humano irá de prestar contas a Deus um dia, no dia do julgamento do grande trono branco. Por isso que a vontade de Deus é que você ouça a pregação do Evangelho, você se revê, você examina como é que está a tua vida. Será que você é uma pessoa que tem a sua vida entregue a Deus? Porque o apóstolo Tiago fala aqui na sua epístola no capítulo 4 que aquele que é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Como assim, missionário? Se você é uma pessoa que não tem interesse na vida cristã, se você é uma pessoa que não tem interesse nas coisas de Deus, se a tua tendência é mais para o que você vai comer, beber e vestir, é mais para a tua vida, é mais para os teus desejos pessoais, é mais para os teus sonhos pessoais, é mais para simplesmente se realizar nessa vida, você não está interessado com a tua vida espiritual, você não está interessado o que pode te suceder após a morte, então você é inimiga de Deus. Você é inimiga de Deus, você é amiga do mundo. Então, se você morrer nessa condição, você será vítima do julgamento do grande trono branco. O julgamento do grande trono branco é para todas aquelas pessoas e para todos aqueles que o nome dele foi riscado do livro de Deus. Mas a vontade de Deus, meu amigo, minha amiga, é que você não venha ser vítima deste terrível e grande dia. Porque horrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Assim como os anjos que estão presos no Tártaro, no grande rio Eufrates, Satanás, a besta, o falso profeta e todo o império das trevas constituído de principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso e hostes espirituais da maldade, que é um exército de demônios, de espíritos malignos que tem influenciado a mente, o coração das pessoas, elas irão de ser lançadas no lago de fogo. Deus, meu amigo, minha amiga, Ele já conhece como é que a história vai terminar, mas Ele não quer que você morra sem entregar a sua vida para Deus, amém? Espero que essa terceira parte nos ajude a refletir. Vimos a primeira parte no dia 20, que teve como tema o que é o julgamento do grande trono branco, quando sucederá na agenda de Deus esse grande terrível dia. A semana retrasada, no último sábado do ano, vimos a segunda parte, que tem como tema a destruição dos anjos caídos, né? Presos no Tártaro, no grande rio Eufrates. Hoje vimos a outra categoria de seres que serão destruídos por Deus no julgamento final do grande trono branco, que será Satanás, a besta, todos os falsos profetas, todos aqueles que estão a pregar tudo aquilo que é contrário às sãs doutrinas e todos aqueles que estão a deturpar a palavra de Deus, eles serão lançados no lago de fogo junto com todo o império das trevas. Amém? Espero que essa terceira parte nos ajude a refletir. Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pelo Senhor ministrar por intermédio de mim. Que o Teu Espírito, meu Deus, possa abrir a mente e o coração dessa pessoa. Ajude ela a refletir nessas verdades. Ajude ela a entender que o Senhor ama muito a ela, que o Filho do Homem não veio para condenar, mas sim para salvar. Mas o Senhor não pode salvar essa pessoa se ela não se posicionar, se ela não decidir
O Senhor não é violador de coração. O Senhor só pode agir, o Senhor só pode intervenir quando nós tomamos a decisão pessoal. Convence essa pessoa do pecado, do juízo, da justiça, e ajuda ela, meu Deus, a abrir os olhos para que ela não venha morrer na ignorância e aparecer no julgamento grande. Só tem um louvor e agradecer de coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê? Diga glória a Deus, graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, você não é ignorante, você não é mais ignorante, você agora sabe. Por isso que, enquanto há tempo, enquanto há fôlego, toma a decisão de servir a Deus, de se posicionar e de levar a vida a Deus a sério, de vender a sua alma para Deus, amém? Desejo a todos vocês um bom final de semana, um bom princípio de ano de 2026. Desejo a todos vocês o melhor para esse ano de 2026. Aproveite mais da mensagem, aproveite conhecer a Deus nesse ano de 2026, além de normal. Desejo estar com vocês na quarta parte dessa série de mensagens sobre o julgamento do grande trono branco. Um forte abraço, até a próxima, tchau.